Então, sejam muito bem-vindos a mais uma manhã. Eu já quero profetizar e declarar a melhor sexta-feira, o melhor dia das suas vidas em nome de Jesus. Sabe por quê? Quando nós colocamos Deus no início, como nós estamos fazendo essa manhã, é impossível dar errado no final. Então, seja muito bem-vindo. Deus abençoe seu dia. Já chega compartilhando essa live com mais um, com mais dois, com mais três, com mais quatro, com mais cinco. Hoje nós temos um convidado especial. O Dr. Gustavo já está com a gente aqui. Vai trazer uma palavra de Deus. Bom dia, Alisson. Bom dia, Carolina. Sejam muito bem-vindos. Hoje, Deus vai falar contigo nessa manhã de uma forma poderosa em nome de Jesus. Bom dia, meu irmão. Shalom. Amém. Que isso. Graças a Deus. Que bom estar com você. Que Bom começar demais. o dia assim, né? Você sabe que eu começo o meu dia aqui aqui em casa sempre muito corrido, como todo mundo, mas às vezes é exatamente no percurso da minha casa até o meu trabalho que essa devocional, esse encontro, essa live que você promove, ela promove um dia assim muito mais abençoado. A gente se levanta escutando a palavra de Deus, escutando os testemunhos das pessoas, né? É tão bom, cara, te ver aqui de manhã. Estou muito feliz, sabe, por receber Eu o estou seu feliz de convite. te ver aqui hoje de manhã. Glória a Deus. Vocês estão sempre aí, Gabi, você. É benção demais. Eu tava analisando aqui, porque quarta-feira foi a pastora Maida, ontem foi o pastor Giovanni. Cara, e tudo conexões de Israel, né? Deus é maravilhoso demais. Nossa, só penso nisso. Só penso nisso. Como que aquelas amizades, aquela viagem, ela é transformadora, né? Na vida da gente, é capaz de trazer coisas assim que a gente não calcula, né? Coisas que beiram o infinito, né? Mudam mesmo a nossa vida, né? Cara, a minha vida mudou completamente esse ano, né? Bem, Maravilhoso, né? O que Deus tem feito. É benção demais, irmão. Obrigado. Sei que seu tempo correria, né? um Cara, prazer você tá aqui. enorme. Sei que Deus colocou algo dentro do seu coração maravilhoso, compartilhar a palavra conosco. E aí o que a gente está fazendo, né? Colocando Deus no início. Quando a gente coloca Deus no início, Sempre no início, sempre no início. Eu estou vendo maravilha. aqui que algumas pessoas que me conhecem da minha vida profissional, e através do Instagram, que é um Instagram profissional, entraram aqui, elas devem estar surpresas, assim, bom, o que o doutor Gustavo está fazendo por aqui, né? Mas aqui não é mais o doutor Gustavo, né? É o Gustavo que acredita em Deus, é o Gustavo que tem uma vida com Deus. Na verdade, é onde tudo começou na minha vida, a minha vida profissional. Ela começou em Deus, né? Eu me recordo que eu estava fazendo uma missão, eu era um missionário evangélico lá no início da minha vida, 18 anos, e estava ali tratando pessoas, dificuldades que essas pessoas enfrentam, e foi ali que Deus fez nascer. Olha, qual é a sua missão? A sua profissão é essa, você vai cuidar dessas pessoas. E é isso, né? Amar pessoas, né? Que é, na verdade, um dom de Deus, né? Amar, cuidar, tentar entender, tentar desvendar os mistérios, né? Da vida humana, até das doenças do homem, é também um dom de Deus, né? É uma forma de cuidado. Eu falo que a forma que Deus me leva a amar melhor alguém é cuidando dessa É pessoa, isso. É né? isso. E o desafio de fazer isso melhor é o desafio da medicina, e isso faz muito sentido na minha vida. Isso fala muito profundamente assim as coisas que me movem todos os dias, sabe? Sim. Não, cara, não tem, assim, quem te conhece, cara, né? Quando as pessoas estão aqui, cara, conhece seu coração, né? Então não tem jeito, cara. Esse negócio falou assim, cara, começou lá atrás. Cara, é notável que você é um instrumento de Deus, você é a mão de Deus aqui na terra, né? Deus te usa poderosamente. Eu já assusto com aquilo que já mostrou que você faz, né? Aquela pessoa da coluna, cara. Aquilo ali é um dom que Deus te deu. Você é a mão de Deus. E você, agora, em nome de Jesus, daqui pra frente, boca de Deus, né? Futuro projeto Vida na Barra, os pastores aí, ali, Olha, aí. é muito verdade. Eu preciso de um lugar para poder criar meu filho, né? Dar para ele tudo o que eu recebi quando eu era criança, né? De estar sendo cuidado ali numa comunidade cristã, as pessoas estarem me ensinando, né? Testemunhando a fé. Isso, o exercício dessa fé é a parte mais impactante, né? Eu gosto muito de dizer que tudo aquilo que você acredita e não pouco você fala, e todas as coisas que você é de verdade são as que você vive. É isso. Então não tem jeito. Eu preciso colocar isso na vida da minha família, colocar na vida do meu filho, né, que tem 7 anos, né?
E Uma isso coisa vai... legal que você falou é justamente isso, né? Sobre exercitar, né? As pessoas acham que, cara, eu vou me tornar crente, eu vou me tornar o que for, médico, tem um processo, tudo tem um processo. As pessoas querem pular muito esse processo. A gente precisa exercitar todos os dias, se aproximar de Deus todos os dias, Isso. treinar todos os dias até se tornar, né? Então é Constância. muito isso, né? A constância é tudo, né? A gente participa, às vezes, de formação de outros médicos, né? De residentes, né? Acho que talvez a maioria deve saber, mas para quem não sabe, eu sou um ortopedista de formação, tive a minha carreira toda voltada no Instituto Nacional, que é o maior instituto da América Latina dessa especialidade de ortopedia aqui no Brasil. Depois passei por uma formação específica, que é de cirurgia da coluna, né? Que é uma especialidade que trata deformidade do ser humano, né? Deformidade da coluna, né? São doenças que são muito temíveis, mas que também exigem uma curva de formação longa, muito intensa, né? Tendo que participar de momentos difíceis da vida das pessoas. E eu digo que você só consegue formar uma pessoa para poder Pá, muita benção. Muita benção. vai ter alguma coisa muito boa, com A certeza. gente acabou de falar de constância, perseverança, e eles estão achando que vão parar. A gente é ruim de parar, hein? É isso aí, não para não. Eu tô lembrando daqui a gente lá em Israel tentando chegar no Muro das Lamentações para poder jantar à noite, dia de Jerusalém, exército na rua, É isso. de um lado os muçulmanos que não queriam deixar ninguém passar, do outro lado o povo de Israel gritando, pulando, e todo mundo dizendo que Israel é um lugar perigoso, e a gente ia assim, ó, não, vamos embora, vamos conversar ali com o soldado, a gente vai passar, e a gente vai passar. E as pessoas assim, meu Deus, será que dá para seguir desse jeito? E daqui a pouco a gente tava lá. Não tinha Jantão, essa, não tem como fomos no parar, não. muro. É isso, ninguém para. É isso. Cara, bem lembrado, que É, verdade. Que benção aquele dia, né? Aquele dia é aquele dia que fica pra história. experiência é isso, é saber passar pelas dificuldades sem chorar. É isso aí. É justamente isso. O que Deus colocou no seu coração, meu Olha, irmão? eu não posso deixar, né, como convidado, né, de tentar ofertar, ou seja, de refletir alguma coisa, de falar um pouco da mensagem de Deus, que realmente é isso que move, né, é isso que está no centro também da nossa amizade, e eu acho que é isso que vai fazer o nosso dia, né, crescer de alguma forma, né? Eu gosto sempre de falar que se tem alguma coisa que a gente pode fazer, que a gente pode falar, que realmente vai impactar a vida de alguém, é falar um pouquinho que seja da palavra de Deus, levar uma reflexão daquilo que está na Bíblia. A Bíblia ela é perfeita, ela é capaz de levar a gente a entendimento de coisas tão profundas e às vezes dentro de textos assim que a gente tem dificuldade até de entender. E é sobre isso também que é sobre isso, sobre esse tipo de texto, sobre esse tipo de palavra que me move. Eu queria, inclusive, dividir uma palavra como essa hoje para que a gente começasse nossa sexta-feira com tudo. Amém. Se você puder colocar aí no texto fixo Deixa. o, o, o Salmo 61, basta colocar 1, 2 e o 3. Eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder esse tempo, e depois para você também comentar isso tudo comigo, eu vou ler o Salmo, tá? Se você puder Fala. botar o texto, ajuda. Então, vamos lá. Ouve o meu clamor a Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a ti quando o meu coração estiver oprimido, que também pode ser traduzido como desfalecido. O coração, realmente, a alma dele está cansada. E nessa hora, o salmista fala exatamente assim, ó: guia-me para uma rocha mais alta do que eu. É uma palavra tão clara. Guia-me para uma rocha mais alta do que eu. Pois tu tens sido abrigo para mim, uma torre contra o inimigo. E esse salmo é o salmo de Davi. O salmo de Davi, ele é o rei Davi. Essa pessoa que Deus usou de forma tão profunda, que é chamado também do homem segundo o coração de Deus. Isso. E ele, num momento de muita angústia, a gente não sabe exatamente em que momento aconteceu, mas a gente conhecendo um pouco da história do autor, às vezes a gente só entende a música conhecendo o contexto do autor, a gente consegue entender o que ele queria dizer com aquilo, né? Davi foi um homem que foi chamado a reinar ainda muito criança e só conseguiu reinar muitos anos depois
E nesse período ele foi provado, no meio de uma guerra, no meio de uma luta enorme, no meio de uma batalha, onde todos os valentes estavam muito amedrontados pelo tamanho do gigante Golias. Ele foi quem Deus usou para ir lá enfrentar Golias e o derrubar. Depois foi perseguido pelo próprio rei de Israel, tendo ele o chamado a reinar. E exatamente essa a perspectiva de entender que foi essa pessoa que passou por tantas provações, tantas dificuldades, tantos anos que aquele caráter foi construído, eu começo a entender. E quando ele fala assim, do fim da terra, tão triste, tão desfalecido no meio daquela situação, do fim da terra eu clamarei. Quando meu coração estiver desfalecido, ou seja, sem forças, nessa hora, a primeira coisa que ele fala é: guia-me para uma rocha mais alta do que eu. E eu isso conecta imediatamente com as coisas que eu vivo na minha carreira profissional. Uma das coisas que a gente mais faz é cuidar de pessoas que estão assim no momento da vida de muita angústia, de muita tristeza, estão sendo esvaziadas da coragem delas, do poder de guerrear, de vencer pela doença, que é uma coisa que ela não domina. E no meio daquela situação, às vezes, tão terrível, a pessoa também não consegue trabalhar, amigos que eram muito próximos se afastam. Enfim, coisas que elas não dominam, né? Que nenhum de nós pode dominar. E eu tenho a clara impressão que isso tudo funciona quase que como uma tampa na vida daquela pessoa. Ela não consegue chegar numa solução, até porque ela não consegue olhar o problema de uma perspectiva melhor. E esse texto, quando ele fala assim, ó, uma rocha mais alta do que eu, deixa claro o seguinte, que ele não está falando de uma rocha que ele consegue chegar sozinho, de uma rocha que ele, com um pouco de esforço, consiga se elevar. Mas a primeira coisa que ele pede é a Deus, uma pessoa que, exatamente pelo caráter dele ter sido trabalhado por tanto tempo, a primeira coisa que ele pede, ó, guia-lhe a uma rocha mais alta do que eu. Ou seja, a primeira solicitação que esse salmista faz é: olha, numa hora tão difícil, eu conheço tanto a Deus, eu sei exatamente de tudo que Deus pode fazer na minha vida. A primeira coisa que eu peço, olha, me guia para que eu consiga estar numa posição mais alta, uma posição mais elevada. Isso remete imediatamente ao meu entendimento numa situação de perspectiva, né? A perspectiva é isso. Você olha um objeto, dependendo da posição, ele te informa coisas diferentes. Um problema que você olha para ele totalmente de baixo, com medo, com muita dificuldade de enxergar realmente o tamanho dele, ele fica enorme. E já quando você olha ele por cima, ou quando você está do lado de pessoas que podem melhorar a sua perspectiva, ou seja, melhorar o teu instrumento de olhar, às vezes esse problema, quando você e também conhece como que ele evolui ao longo do tempo, ele já fica menor. E o salmista ele fala exatamente que nessa hora que ele é guiado por Deus a olhar para um lugar mais alto, ele reconhece que Deus é o abrigo dele e é uma torre forte contra o inimigo. Ou seja, ali ele está muito mais forte. Ele não está mais tão vulnerável assim. O remédio para o choro, para o coração desfalecido, é imediatamente o quê? Buscar a Deus. E buscar a Deus como? Buscar a Deus pedindo para que ele melhore a perspectiva do olhar do salmista. Isso é tão profundo, né? Parece uma coisa simples e até abstrata, mas não é. Tantas vezes, cada um de nós aqui tem uma dificuldade, né? Eu tenho certeza que alguém que administra uma empresa, ele consegue administrar muitos problemas, mas não todos. Sim. Alguém que acredita realmente no trabalho que faz, sabe disso, sabe que tem uma parte disso tudo que não tem... A gente não consegue tocar sozinho, né? Você vê a nossa live de hoje, de repente ela volta, vai, mas era sobre isso também que a gente ia falar. Sim, você vê, já sabia, né? Qual é o tema da nossa semana, né? O tema da pregação de domingo é exatamente sobre a agenda de Deus, né? A agenda de Deus, às vezes é isso, a gente tem uma agenda, a gente acha que as coisas que a gente está olhando, o nosso coração está triste, no momento de grande angústia, e a gente olha e fala assim, bom, mas como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai se completar? É impossível para a gente enxergar da nossa perspectiva. Mas quando alguém muito experiente, quando alguém com um caráter muito trabalhado, né? Esse texto fala para mim sobre uma valência muito importante, que é exatamente o crescimento, o desenvolvimento da fé, né? O amadurecimento da vida cristã. Todo cristão ele precisa amadurecer.
toda a caminhada com Deus é isso, né? É uma caminhada de confrontamento, uma caminhada de momentos de angústia, né? E eu entendo também nesse texto o seguinte, que então o que gera uma transformação na nossa caminhada de fé é a capacidade que a gente tem de entender o que buscar a Deus, né? Você vê que esse salmista, a primeira coisa que ele buscou foi, olha, melhora a minha perspectiva. Eu não quero uma solução fácil. Eu não quero que você me coloque numa caverna, que você tire o problema da minha frente simplesmente. Não, não, não. Eu vou crescer no problema. É exatamente o momento da angústia, o momento desse problema que leva ele a uma solicitação muito específica. A solicitação de alguém que cresce. É isso, olha, nessa hora eu quero que o Senhor me guie a uma rocha mais alta do que eu sozinho consiga fazer. Ele não vai simplesmente sair do problema, mas ele vai ter a possibilidade de enxergar o problema, de crescer, fazer com que a solução, Deus vai dar a ele a capacidade de superação. Quando muda a perspectiva de quem olha, muda o problema, muda a capacidade de superação. E o exemplo disso, né, de que exatamente que Deus, quando quer modificar a vida do ser humano, quando quer mudar a vida de um ser humano, ele chama a pessoa a olhar por uma outra perspectiva. Um exemplo disso é o exemplo de Abraão. Antes de Deus revelar a profecia que ele tinha para Abraão, a palavra, a promessa que ele tinha na vida de Abraão, ele chama Abraão a sair da tenda dele. Sai da tenda, olha para o céu. Me diz então, responde, quantas estrelas tem no céu? Qual é o número da areia da praia? E Abraão, com o olhar que ele tinha, com a capacidade que ele tinha, já numa outra perspectiva, ele ainda não tinha a resposta. Ele, olha, são muitas, são inúmeras, mas com precisão ele não conseguia te informar. São 200 mil, 300... Não, impossível. Mas exatamente porque Deus levou ele, confrontou ele a olhar para uma outra perspectiva. Ele teve a possibilidade de começar a entender o que era o infinito, que seria a descendência de Abraão. Às vezes, esse momento, né, da angústia, das dificuldades que a gente vive, né, que a gente vai enfrentar até hoje, nessa sexta-feira, ainda tem muito trabalho. Para mim, pelo menos, eu vou até sábado, ainda vou operar gente, tem muita coisa para viver aí. Mas eu começo a entender o seguinte, que alguém mais experiente, alguém com grande experiência, né? Alguém que já passou por uma guerra, você imagina, uma guerra onde os maiores, mais fortes, nem sempre são os que vão sobreviver, nem sempre são os que são os valentes de verdade, né? A guerra é quem revela quem é o herói. É a guerra que faz o herói. Verdade. Entende? Não é a titulação. A guerra é que revela quem é o herói. A guerra é que diz quem é que volta para casa, quem é que realiza o desejo da família. Então, exatamente essa mudança, essa possibilidade, né, de chamar para fora, falar, olha, muda a sua perspectiva. O que você está falando? O que você está fazendo? E assim como Abraão, Davi também foi confrontado a ter que mudar a sua perspectiva. Ele não podia simplesmente ser abrigado, ser colocado numa caverna. O plano que Deus tinha para a vida desses dois homens era um plano de, no meio de uma situação difícil, olha, você precisa crescer. E é essa a mensagem que eu enxergo nesse salmo. Sim. Eu tenho uma carreira que... Uma das coisas que eu trato, né, uma das solicitações que eu tenho no meu consultório médico, né, é exatamente tratar de crianças com escoliose, né? É uma doença extremamente intrigante, né? Existem estudos mundiais dessa doença, exatamente para poder encontrar as melhores soluções. Mas é tão interessante que, às vezes, a criança, ela chega antes de ter 40 graus de curva, né? A coluna vai ficando tortinha, vai envergando ali o tronco, vai deformando aquela criança. Em que fase da vida? Na fase que ela é mais nova, na fase de crescimento ósseo. Você sabe que a força é o que faz o osso crescer. E quando, por algum motivo, o osso sofre uma força diferente de um do lado do outro, ele às vezes acaba crescendo diferente. A escoliose, uma das causas para ela, ainda não está tão bem determinado, pode ser isso. E nessa fase tão imatura da vida, a gente recebe essa criança e às vezes a solução para ela, por incrível que pareça, né? Tá lá falando que o coração do salmista é oprimido, a solução é colocar um colete por 22 horas para poder modelar aquela coluna, para ela poder tratar aquela doença.
E eu encontro essas crianças. Na semana mesmo eu recebi uma menina e ela só falava para mim assim: não, eu não posso usar um colete, eu não posso enfrentar isso, imagina como é que vai ser. Os meus amigos na escola, tem uma menina lá que não gosta de mim, vai contar para todo mundo que eu tô com colete. E ela não consegue entender nunca que aquilo ali vai passar. Que aquele problemaço que ela tá vivendo ali, a família tá apavorada. Aquilo ali, para quem já viveu isso muitas vezes, que é o meu caso, que eu vivo, né, tratando essas pessoas, aquilo vai passar com um mês, já não está tão difícil, com 2 meses, quando acaba, depois de 2, 3 anos, que é o tempo do tratamento, ela olha para aquele colete e fala assim: nossa, mas agora eu sou muito mais forte. Eu estou preparada, porque logo no início da minha vida eu já superei uma coisa fantástica. E ela tem a capacidade de olhar para as outras pessoas que têm isso e falar assim: não, elas não vão ser derrotadas. Elas vão permanecer. Isso não vai acabar com a vida delas, né? Então, essa mensagem, né, que Davi e o salmista, exatamente no início do salmo, no momento que ele fala que ele está com grande angústia, eu tenho certeza que ele não escreveu esse salmo como uma lamentação. Não, não, não. Ele estava ensinando a mim, a você, que no momento de grande angústia, nesse momento tão difícil, a primeira coisa que ele faz, ó, guia-me a uma rocha mais alta do que eu. Deus, ele pode ser aquele alguém que coloca você numa rocha, sob uma perspectiva muito mais firme, que você possa realmente enxergar a solução para os nossos dilemas quando a gente busca ele. Então essa mensagem convida a gente a entender que Deus gera um desconforto santo às vezes na nossa vida, mas que também vai produzir crescimento, que em nenhum momento ele nos abandonou. Isso faz parte da história de quem está crescendo com Deus. E o rei Davi deixa claro que a maturidade da fé, que foi alcançada pelas lutas, inclusive, que ele viveu, ele não deixou de ficar angustiado. Fez ele entender exatamente que quando ele busca Deus, Deus eleva a visão dele, eleva a capacidade de enxergar os problemas. E pode até estar doendo, mas isso fez ele mais forte. Forte o suficiente para ele entender que lá de cima Deus é a torre e é o abrigo da vida dele. Essa, essa era a mensagem que eu queria dividir com vocês, uma mensagem que fala sobre amadurecimento, sobre maturidade cristã. Eu vivo esse desafio também todo dia na minha vida, na vida da minha família, né? E eu sei que nessa sexta-feira, se eu posso desejar uma coisa para todo mundo que está aqui nessa live, é isso, que a gente não vai se abater com o problema a ponto de deixar de buscar a Deus. E na hora que a gente estiver buscando, primeira coisa, busca o seguinte: olha, Deus, mesmo enxergar por um outro ângulo, que eu tenho certeza que eu vou crescer e esse problema vai me deixar mais forte. Amém? Cara, eu tenho certeza absoluta que agora, nesse momento aqui, tem várias pessoas vivendo momentos, grandes problemas, enfrentando grandes desafios, momentos de incerteza. E a palavra é essa: ou clama ao Senhor, aquele que pode resolver o problema. Ontem eu estava refletindo em algo aqui ontem, que é muito a ver com isso aí. Você falou de Abraão, né, da nossa limitação. O Senhor tira ele da tenda de algo limitado dele. É como se falasse assim, como você falou do salmista ali, né? Me leva para um lugar mais alto, Senhor, porque eu não vejo mais com os meus olhos. Toda vez que nós fechamos os nossos olhos naturais, o Senhor abre os nossos olhos espirituais. E a gente começa a não enxergar mais com a nossa limitação, com a nossa pequenez, mas a gente começa a enxergar com os olhos sobrenaturais aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Como você falou de elevar para um lugar mais alto, a gente só consegue chegar nesse lugar mais alto através da presença que Davi fez ali. Essa é a chave. E essa presença é mais alta do que ele. Quer dizer, essa presença é mais alta do que ele. É mais alto que ele. Ele sabe a pequenez, ele sabe o tamanho. Eu sei que eu não sou capaz, mas eu sei quem pode me levar até lá. Eu sei que eu sou fraco, mas eu sei quem é mais forte. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo, né? Eu sei de onde vem a minha confiança, eu sei de onde vem as minhas forças, é do Senhor. Então, se tem alguém angustiado, passando por uma situação, é no Senhor. A oração te leva para a presença. Quando a gente murmura e questiona, como você falou, ele não estava murmurando, ele não estava questionando. Quando a gente murmura, nos afasta da presença. Mas a oração nos leva para a presença de Deus. E aí, quanto mais perto do Senhor, mais a gente vê a grandeza do Senhor. Aquele negócio, né? A gente está olhando para o avião lá em cima, é pequenininho. Mas quando a gente chega o avião perto de nós, a gente vê a grandeza. E quanto mais nós oramos, nós buscamos a presença do Senhor, nós vemos qual é a grandeza dele, né? E aí a gente para de olhar para o problema e olha para aquele Deus que resolve o problema, né? Com
Com certeza tem pessoas aqui vivendo um cenário de turbulência, de grandes problemas se levantando, tempestade, mas toma posse da palavra hoje, doutor Gustavo. É Pede o isso Senhor aí. para te levar, não, para que você não veja mais com os seus olhos, mas veja da onde o Senhor quer te mostrar aquilo que o Senhor tem para você. Que o Senhor quer te levar para o lugar mais alto, mas é Ele que vai te levar. Então clama. Às vezes a gente fala assim, Senhor, mas eu estou orando, eu estou pedindo, mas eu não estou ouvindo. Ei, muitas das vezes quem nos impede de ouvir o Senhor é a gente dá acesso a muitas vozes, a correria do dia a dia, a gente dá acesso a tanta coisa, mas o Senhor está sempre ouvindo a nossa oração, o nosso clamor, a nossa súplica. Com Ele sempre certeza. está ouvindo. Que palavra, irmão. Deus continue te abençoando. Poxa, Ó, acho que teve a primeira célula da barra. Rafa, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que muitas vezes eu saio de casa assim, aflito, um monte de gente para poder já me esperando dentro do consultório. E nesse caminho, é o caminho que muitas pessoas estão aqui agora, eu tenho certeza disso. É nesse caminho, às vezes é o tempo que você para respirar, para tomar um café, entra no Instagram e aí encontra você, esse mensageiro, exatamente essa pessoa que vai levar às vezes um fragmento, um pedacinho da palavra. Só um pedacinho, uma coisa assim, olha, você vai ter essa dose aqui hoje. A gente não vai conseguir entender todos realmente a grandiosidade, né, de Deus. Nunca. Eu acho que isso é impossível. É, assim como o próprio Abraão, Deus revelou para ele a infinitude das coisas que ele queria encontrar. Mas olha, uma dosezinha de mensagem, uma dosezinha de fé todo dia, isso faz a gente crescer. Cara, você pegou, olha só, olha o que você está falando aqui agora. Eu estou com o médico aqui, né? Você pegou um tratamento para alguém e você, vamos supor, você tem durante 30 dias que tomar esse medicamento. Se você pegar esse medicamento todinho, juntar ele durante 30 e a pessoa tomar aquele medicamento dos 30 dias num dia só, dá ruim, dá? Não vai funcionar, vai matar. Agora, se... Remédio é dose, né? Você sabe disso. você falou Remédio é de dose. dose. Cara, a palavra de Deus é assim, uma dosezinha diária. O Senhor vai me dar aquilo que eu preciso para aquele dia. E a gente, É isso. cara, vive querendo se preocupar com amanhã, ou seja, lance sobre tudo a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O amanhã está nas mãos dele. É isso. E aí, a gente precisa da dose diária. A gente não precisa de nada mais, é da dose diária. É um pouquinho todo dia. E, cara, É isso aí. poderoso. É isso aí, irmão. Se a gente tentar fazer tudo de uma vezada só, vai dar ruim. Eu preciso Vai dar ruim. um pouquinho amanhã, um pouquinho hoje, um pouquinho todo dia. Então, todos os dias a gente pela manhã fazer isso aqui, colocar Deus no início. Irmão, que palavra poderosa, bênção, obrigado. Deus continue abençoando a sua Estou muito vida, feliz, sua estou muito casa, feliz. seu chamado, seu ministério, sua vida profissional, que eu sei que, cara, você já é mão de Deus ali, você já vi, né, várias coisas, procedimentos que você mostrou. O Lian estava aqui, ó, é uma prova que, né, como você é usado por Deus. Cara, amo sua casa, sua família. Ali, o Gustavinho, vocês são presente de Deus, vocês são bênção. E tamo junto, orando por vocês aí. É tão engraçado como é que às vezes ali nosso dia a dia ele conecta com coisas que são que a gente nunca imagina, né? Essa amizade, né? Para quem nunca foi a Israel, eu acho que merece ouvir isso, né? Fala. Você faz amigos ali, você vive experiências ali que elas ficam para sempre. O Rafa é um desses amigos, eu digo que são meus amigos de Israel. Todas as vezes que eu encontro ele, parece que eu volto de novo naquele lugar. Eu vivo de novo aquelas promessas, eu vivo de novo aquela, sabe, aquela sensação. E, e na realidade eu estava ali sendo abençoado por Deus. Então, quer dizer, todas as vezes que a gente se conecta, a gente está de novo sendo abençoado por Deus. É isso. Essa é a chave. Cara, todo convidado tem que ter uma missão no final. Orar por nós. Olha, vai ser Ora por uma honra poder orar. Poder Glória falar a de Deus. Deus é uma honra para mim. Você pode acreditar nisso. Amém. Eu vou orar então. Vou orar pedindo a Deus então que nessa sexta-feira a gente tenha uma sexta-feira de crescimento. Glória a Deus. Uma sexta-feira de que o desafio faça a gente ainda ficar mais É forte. isso. Que o desafio faça a gente crescer mais. E a gente vai ser colocado por Deus aqui, ó, É para isso. poder enxergar Em o nome desafio de lá em Jesus. cima. Em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, por esse encontro nessa manhã, tantas pessoas que passaram por aqui, ó Pai, algumas que já até saíram, mas que elas serão abençoadas, Senhor, que elas tenham, ó Pai, a dose, ó Pai, a dose necessária desse dia, ó Pai, da tua palavra, Senhor. Mas principalmente que a sua presença permaneça ao longo de todo o dia, ao longo de todo o final de semana, Senhor. E eu te agradeço, ó Pai, porque
a gente consegue entender, ó Pai, que mesmo em situações difíceis o Senhor não nos abandona. E buscando a Ti, ó Pai, eu tenho certeza depois dessa palavra, que a gente consegue ver sob uma nova perspectiva, assim, que o Senhor vai nos guiar a uma rocha ainda mais alta do que nós podemos chegar sozinhos, Senhor. Abençoa, Pai, a vida, Pai, de cada pai de família, de cada mãe, de cada jovem que vai para a escola, de cada pessoa, Pai, que vai lutar, Senhor. Guarda, Pai, a entrada e a saída de todos nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmão. Amém. Obrigado mais uma vez. Beijo em todos aí. Final de semana abençoado. Ó, deixa eu te fazer um convite. Tem ceia aqui domingo, tá? Não, vamos estar juntos. Vamos estar juntos. Amém. Glória a Deus. Tamo junto. 12 horas tá chegando também. Verdade. Benção, benção. Depois eu te mandar mensagem. Irmão, abraço, fica com Deus. Ó, gente, eu vou compartilhar a live lá, mas eu vou depois... vou ter que excluir para juntar ela toda e depois, daqui a pouquinho eu vou estar postando a live toda lá, vou deixar salvo lá no YouTube também. Benção, vai lá, compartilhe para aquela pessoa que precisa escutar essa mensagem poderosa. Meu irmão, obrigado mais uma vez. Um abraço para todos, um abraço. Valeu, Rafa. Tchau, gente. Bom dia para você. Tchau, tchau.